Luria afirma que existem 3 grandes unidades de funcionamento cerebral que estão necessariamente envolvidas em qualquer tipo de atividade psicológica. Vejamos quais são essas unidades. A primeira unidade é responsável pela regulação da atividade cerebral e do estado de vigília. Quando estamos acordados, é importante que o cérebro esteja funcionando em um nível de atividade que não seja nem muito excitado, nem muito inibido. Essa primeira unidade garante essa estabilidade. Também garante que o sistema esteja alerta para a necessidade de mudanças no comportamento. Afinal, em algumas situações, o nível de atividade do sistema nervoso precisa ser aumentado. Por exemplo, se sentimos fome, nosso organismo volta à sua atividade no sentido de buscar alimento e comporta-se de maneira mais intensa até que a fome seja saciada. Outro exemplo, que somos surpreendidos por um ruído forte. Voltamos nossa atenção em direção à fonte do ruído e nos preparamos para a necessidade de reagirmos a um evento inesperado. Note que o sistema nervoso controla seu próprio nível de atividade, aumentando-o, diminuindo-o ou mantendo-o estável, o que lhe permite funcionar adequadamente em uma variedade de situações às quais o organismo esteja exposto. A segunda unidade funcional é responsável pelo recebimento, análise e armazenamento de informações. Essa unidade recebe as informações do mundo externo que são captadas pelos órgãos dos sentidos. Após serem recebidas, essas informações são analisadas e integradas em sensações mais complexas. Essas sensações complexas constituem objetos como cadeiras, mesas, portas, etc. Por fim, essas sensações são sintetizadas em percepções ainda mais sofisticadas que são justamente as cenas e situações que se desenrolam em nosso cotidiano. E todas essas informações são armazenadas na memória, podendo ser utilizadas futuramente pelo indivíduo. A terceira unidade funcional é responsável pela programação, regulação e controle da atividade. Ou seja, a terceira unidade é responsável pelo desenvolvimento de intenções, de um programa de ação e da realização desse programa tanto em atos exteriores, ou seja, atos motores, quanto em atos interiores, em ações mentais. Logo, cabe à terceira unidade funcional criar e manter as necessárias intenções, elaborar formas de ação que correspondam a essas intenções, realizar tais ações e monitorar essa execução de modo a avaliar se os efeitos correspondem ao que era pretendido nas intenções iniciais. Em poucas palavras, o terceiro sistema regula a ação física e mental do indivíduo sobre o ambiente. Toda e qualquer atividade psicológica, segundo Luria, é um sistema complexo que envolve a operação conjunta das 3 unidades funcionais. Imagine, por exemplo, que você está visitando um museu e admirando uma bela pintura. A percepção visual envolve a primeira unidade funcional. A análise e a síntese da informação visual recebida envolve a segunda unidade funcional. A movimentação dos olhos pelas diversas partes da pintura que está sendo percebida envolve a terceira unidade funcional. Essas 3 unidades funcionam sempre de maneira conjunta e é fundamental compreender como elas interagem entre si para se entender as características dos mecanismos cerebrais envolvidos na atividade mental. Segundo Luria, as relações entre as unidades funcionais transformam-se ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento, as atividades mentais estão apoiadas especialmente nas funções mais básicas. Na medida em que nos desenvolvemos, as funções psicológicas superiores começam a ter cada vez mais participação, principalmente as que envolvem a linguagem. A aquisição da linguagem permite o desenvolvimento da mediação simbólica, ou seja, de representar objetos e situações através de palavras e símbolos,
e de pensar em coisas e eventos que não estão presentes. Esse pensamento simbólico e abstrato passa a ser mais central na atividade mental do adulto. Como em cada fase da vida, as regiões do cérebro mais importantes para os processos mentais preponderantes não são as mesmas. Luria identificou que uma lesão cerebral em uma determinada área pode ter efeitos diferentes se ocorre na primeira infância, na segunda ou terceira infâncias, ou na idade adulta. Vygotsky, que foi professor e colega de Luria, propôs uma linha de investigação sobre a estruturação das funções mentais em condições normais de desenvolvimento e em casos de lesões cerebrais, bem como sobre a possibilidade de recuperação das funções mentais perdidas ou desorganizadas. Dessa forma, Vygotsky lançou as bases do que viria a ser a neuropsicologia de Luria. No terceiro vídeo, veremos como mudanças culturais e sociais interferem no desenvolvimento cognitivo, de acordo com os estudos de Luria. Mas você já pode acessar o texto complementar do segundo vídeo e saber a diferença entre sistema funcional e unidade funcional.